Olá, crianças, estudantes, família. Estou aqui novamente para mais uma aula de Geografia com os alunos do terceiro ano. Para quem não me conhece, eu sou a professora Graziele, ok? Hoje o nosso tema é paisagem, diferentes paisagens. O que é paisagem? Paisagem é tudo aquilo que a gente consegue, enxergar, visualizar. Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. É um assunto que já foi abordado e nós vamos dar continuidade. Vamos ler o slide onde fala de paisagens naturais e paisagens culturais. Na leitura da paisagem, é preciso educar o olhar, deve-se observar o que ela mostra nos seus planos de representação. Observe na imagem a seguir o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano que compõem a paisagem. Observem aqui, nessa paisagem, o que a gente está percebendo? Percebemos casas, percebemos lá atrás o horizonte, plantações, as nuvens, o jardim. No primeiro plano dessa paisagem, a gente enxerga o quê? Uma vila. O primeiro plano é o que está mais próximo da nossa visão. O segundo plano é a parte intermediária entre o primeiro plano e o terceiro, que é o campo atrás desta vila. E o terceiro plano é a atmosfera, as nuvens. Então, já é mais distante da nossa visão. Esse terceiro plano, quando a gente fala atmosfera e nuvens, para a gente é o céu, ok? Todas as paisagens são iguais? Será que se você viajar, for para um sítio, se você for num shopping, se você for à praia, as paisagens são iguais? Vocês mesmos já podem responder, não. As paisagens são diversos tipos de paisagem. E quais paisagens que você observa no seu dia a dia? A gente tem uma rotina na nossa vida. A primeira paisagem que a gente está acostumado a visualizar é da nossa casa, né? Então, o dia que a mamãe resolve pintar a casa, trocar um móvel, colocar tudo fora do lugar e vamos dar um jeito nessa casa para dar uma cara melhor, mudou a paisagem que você estava acostumado, né? Então, assim, depois da sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, tem coisas na cidade da gente que é muito vivo nas nossas memórias e podem passar anos e anos que, de repente, aquela paisagem nem exista mais, mas é o que ficou guardado aqui e aqui. Então, falar de paisagem, falar de lembranças também. Nós temos a nossa Ibituruna, nosso Pico do Ibituruna, que é uma paisagem que ela é vista até fora da nossa cidade, em cidades vizinhas. Então, é a principal paisagem natural que a gente tem na cidade. Qualquer lugar que você vá, você olhou para o terceiro plano, mais acima, você vai ver a Ibituruna. Da minha casa, todos os dias, se eu chegar na minha janela e olhar à direita, eu vou enxergar ela esplêndida, maravilhosa, de linda, que ela é. É uma paisagem natural, ou seja, não foi erguida e construída pelo homem. Aí, olha só, além da natural, nós temos no nosso país paisagens culturais também, naturais e culturais. As paisagens naturais são aquelas onde há apenas elementos naturais na sua composição. Não tem nela nada erguido ali pelo homem. A natureza está intacta. Mesmo que o homem tenha passado por ali, ela é natural. A partir do momento que o homem começa a inserir algumas coisas, ela deixa de ser natural. Então, nós vamos falar das paisagens naturais, algumas delas, né? Porque o nosso país é lindo, de todas as regiões do nosso país. Vamos lá, região sudeste. A gente tem uma imagem aí da nossa cidade, lá do Parque Municipal, que é a primeira imagem. E embaixo, essa foto linda,
é de um lugar chamado Ilhabela, no estado de São Paulo. Lá em cima, é aqui pertinho, gente, muito pertinho de nós. Se chama Parque do Rio Doce, muito lindo, é um lugar preservado, maravilhoso, aonde o homem ele pode visitar, mas lá é a natureza 100%. Embaixo nós temos um conjunto arquitetônico maravilhoso, natural, que fica na cidade do Rio de Janeiro. Em Teresópolis, se chama Dedo de Deus. Quem viaja para lá, todo mundo fica encantado, porque são paisagens naturais e maravilhosas. No sul, temos as Cataratas do Iguaçu, temos muitas cachoeiras lindas, mas as Cataratas do Iguaçu é um conjunto de muitas e muitas cachoeiras juntas, é um lugar perfeito também, e pela própria imagem vocês já podem ver que o homem não seria capaz de criar algo tão grandioso, né? Aí a gente tem na região centro-oeste, é o meizinho lá no mapa do nosso país. Temos o Pantanal embaixo, o Monte Roraima. O centro-oeste também é um lugar tomado pela natureza, tomado por aquilo que é natural, porque o Pantanal ocupa praticamente os 3 estados que tem lá. Vamos lá, região nordeste, região maravilhosa, né? A gente tem muitos parques naturais, Chapada Diamantina, que a gente sempre vê em documentários, em novelas, filmes na TV, os lençóis maranhenses, né, que são lençóis de areia, é um deserto enorme, maravilhoso que tem lá no Nordeste, são paisagens que a gente olha e percebe que parece que o homem nem passou por ali, que é tudo natural. Região Norte. A região Norte ela é ocupada praticamente toda pela floresta amazônica, não precisa nem da gente falar muito, porque ela já é tudo para nós. Já é um lugar, um santuário mesmo da natureza, da ecologia, e é uma floresta que ajuda o planeta inteiro a respirar melhor. E fica aqui no nosso país, na região Norte. Nós falamos de paisagens naturais. Agora vamos entender um pouquinho das paisagens culturais ou artificiais. São aquelas onde há um número expressivo de elementos construídos pelo homem, como prédios, casas e praças. Quando a gente fala dessas paisagens culturais, o que a gente remete para a gente a lembrança do quê? Da cidade que você mora, da nossa cidade, do bairro onde você vive, dos grandes centros, dos lugares onde você está acostumado a ter um momento de lazer. Normalmente são paisagens culturais, né? Cinemas, shoppings, praças. As praças são paisagens culturais, artificiais, foram arquitetadas e construídas pelo homem. Mas será que a praça seria bonita, teria uma beleza se ela não tiver plantas, árvores e jardins? Não, né? O bacana da praça é justamente ser um lugar fresco, um lugar para descanso, um lugar para arejar, para passear, para vocês de repente andar de bicicleta, brincar. Então é um lugar que ele tem os 2 tipos de paisagens, a paisagem cultural, né, no caso artificial, e tem a natural também presente ali, porque a paisagem natural, o homem pode inserir ela no contexto da paisagem cultural, ok? Então, vamos lá, paisagens culturais artificiais. A nossa própria cidade, né, os bairros, o centro, tudo que você enxerga, né? As lojas, mercados, hospitais, clínicas, os carros nas ruas, isso tudo é paisagem cultural. Se você for
numa região de zona rural, você não verá isso. Você vai chegar lá no campo, você vai encontrar, sim, a paisagem cultural inserida, mas a natural é mais complexa. Já nos grandes centros urbanos, a gente não percebe isso, a gente percebe um distanciamento da natureza. Cada dia mais, o homem tem inserido suas construções dentro das cidades e aquilo que é natural está ficando um pouquinho de lado. É hora de nós repensarmos nessa prática e começarmos a deixar o ambiente mais vivo, até para a gente ter uma qualidade de vida, para a gente ter saúde. Nessas paisagens que a gente está vendo aí, a gente tem o Rio de Janeiro, que esse cartão postal, ele é conhecido no mundo inteiro. A imagem do Cristo Redentor, de braços abertos para a cidade. A cidade é linda por si, por causa das belezas naturais dela. O Rio de Janeiro, ele não é conhecido só pelo Cristo Redentor. Ele é conhecido pelas belezas naturais que ele tem. Aí o conjunto daquilo que é natural com aquilo que é artificial faz da cidade uma das cidades mais lindas do mundo. Ao lado a gente tem um lugar lá em Salvador, que é muito conhecido também. Nós temos no meio uma construção muito linda que fica no sul do país, em Gramado. Essa imagem logo abaixo que a gente vê que o entorno é mata, floresta, é uma aldeia indígena que fica no Pará. Então, o que acontece? Se não tivesse ali a aldeia indígena, seria uma paisagem completamente natural. Mas como houve a introdução ali do homem, ela deixou de ser natural e passou a ser uma paisagem cultural, onde o homem levantou ali suas casas, suas famílias, ele tem um modo de vida, um modo de trabalho e ele se sustenta através da natureza. Ao lado, outra paisagem cultural que fica em Brasília, né? A esplanada ali dos ministérios. Brasília era um lugar que era somente mata, tudo natural. E foi construída ali, erguida uma cidade ali dentro daquela paisagem natural, então ela deixou de ser natural para ser uma paisagem cultural, ok? Ou artificial. Vamos lá, a gente vê aí um grande centro urbano, uma faixa de pedestre, prédios. É sobre isso que a gente fala sobre a questão da paisagem cultural artificial. É tudo aquilo que o homem é capaz de produzir dentro de uma cidade, capaz de erguer. E o que é natural? Natural são as matas, os rios, as árvores. E dentro da paisagem cultural, podem ser feitas escolhas. Nessa imagem que vocês estão vendo, a gente percebe a influência do homem em praticamente em tudo. Aí lá no cantinho a gente visualiza umas árvores, né? É isso que de repente precisa de ser mudado dentro da nossa consciência hoje, né? Tem que ter prédios? Sim. Tem que ter cidade? Sim. Mas tem que ter natureza também, tem que ter árvore, tem que ter verde, para que o nosso clima melhore, para que a nossa saúde melhore. E até para a questão da beleza do lugar. Onde tem natureza, tem beleza, tem um ar mais puro. Então, a paisagem cultural e a natural, elas andam sempre de mãos dadas. Para a gente finalizar nossa aula, a gente vai ler juntos esse slide. É importante considerar que a paisagem não se resume apenas ao que podemos enxergar, mas também ao que os nossos outros sentidos são capazes de construir no cotidiano, tais como cheiros, sons, bem como as memórias e percepções. Assim também as paisagens se caracterizam por reunirem elementos tanto naturais quanto culturais e, portanto, elas não são estáticas ou iguais umas às outras.
Então, hoje falamos sobre paisagem e a gente já entendeu que a paisagem não é aquilo que está estático, paradinho, não. Ela pode ser até um cheiro, uma lembrança de infância, uma lembrança do lugar que você vive. Hoje você é criança, você talvez seja vizinho de uma padaria. Quando você for adulto, a sua lembrança da infância não será só a paisagem do bairro que você morou e da rua, mas vai ser dos cheiros que você sentiu, dos sons que você ouviu, e tudo isso é paisagem também. Nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço em todos vocês. Nós estamos com muita saudade. Um beijo. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta vocês apontarem a câmera do seu celular para a imagem que aparece no cantinho da tela. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube SMED-GV. Estudem, se protejam. Um abraço para todos. Tchau, tchau.